fucking fight back. E ontem sapecou o Flamengo, mesmo com o jogador expulso, técnico expulso, 3-2, jogão de bola. Flamengo preocupante, Botafogo líder da Série A. Bom, que momento, hein? Bom, primeiro que o Flamengo precisava de um resultado positivo, tinha perdido para o Inter e aí não conseguiu. O Botafogo, mesmo quando perdeu um jogador, o lateral Rafael e depois o Luiz Castro, não se deixou abater. O Tiquinho Soares jogou uma partida, na minha opinião, perfeita, porque não só participando, não é, do placar, mas principalmente pela movimentação, insistindo até o final. E o Flamengo me preocupa muito, porque assim como o Botafogo é líder, tem 3 vitórias na competição e realmente começou com tudo o Brasileirão, o Flamengo é um time que não passa segurança. Mas o clássico foi bom, lá e cá o tempo todo, 5 gols. Foi bom, Lorena, foi um bom jogo movimentado. O Flamengo a gente tem que levar em consideração que o São Paulo acabou de chegar, né? Estamos quase no meio do ano, já teve aí o estadual, só que era um outro treinador. O São Paulo tem um jeito de jogar que demanda tempo para esses jogadores entenderem a forma que o Flamengo quer jogar. Ontem, por exemplo, quando a gente brincou aqui em relação ao Santos, o Santos estava jogando como um terceiro zagueiro ali, porque ele liberava ali os alas, levava o meio de campo um pouquinho mais para frente e dava liberdade pro Santos. Então é um jeito de jogar diferente do que o Flamengo jogava. Então isso demanda tempo. Qualidade individual, o Flamengo tem muita qualidade individual. Cebolinha fazendo uma partida interessante, depois o Marinho entrando no segundo tempo. O Vidal, enfim, eu acho que ele não tem a intensidade que o São Paulo gostaria, mas de repente o respeito e também a intimidade, se pode dizer dessa forma, com o Vidal. Ele coloca o Vidal para jogar. Vale lembrar a saída do Gerson. O Gerson tinha de 2 grandes jogos. E aí contra o Flamengo, contra o Botafogo, perdão, ele acabou se machucando no aquecimento. E aí um outro detalhe, Loirão, se você me permite. Ele coloca o Ayrton Lucas no meio de campo. O Ayrton Lucas hoje é o melhor jogador do Flamengo, jogando pelos lados do campo, jogando bem, com confiança. E aí ele faz essa improvisação, que aí o Ayrton Lucas não foi bem. O principal é tirar o Ayrton Lucas da posição dele. Eu achei ali um erro gravíssimo. Acho que o Sampaoli, muita gente diz, o Pirata é contra o Sampaoli. Não, eu era a favor do Jorge Jesus. Para mim, o Jorge Jesus era a principal opção. Não acho o Sampaoli uma má escolha, pelo contrário, acho um bom treinador. Agora, para mim, ontem, ele errou muito em tirar da posição de origem o principal jogador do Flamengo hoje, que eu acho o Ayrton Lucas. Eu acho que vem jogando muita bola. Ele nem ia jogar. E tinha o Everton Ribeiro. Ele não ia jogar, ele não estava nem escalado. Não fosse o Gerson. Ele só entrou porque o Gerson se machucou. E tinha... Não, sim. Antes de você me perguntar, eu vou te propor um desafio. Tinha o Everton Ribeiro no banco. Vou te propor... Ele não podia jogar os 90 minutos. Mas aí joga de começo, mano. Ele não podia jogar 90 minutos. Ele falou na saída que talvez nem jogasse. Vamos trabalhar com a informação correta. É importante. A informação correta é Vamos trabalhar com a informação hoje, mais do que nunca, a informação correta é importante. Vamos lá. Jogar. Então, vamos lá. Se ele jogou, ele podia jogar. Eu tô trabalhando com a informação correta. Ninguém aqui tá inventando nada. Não falei que você Se ele jogou, ele podia jogar. Vamos trabalhar com a informação correta. Ayrton Lucas não ia jogar, não estava escalado. A escalação saiu sem ele, porque ele jogou todos os últimos 9 jogos. Ele ia ficar de fora. O Everton Ribeiro, ninguém entendeu também por que ele não começou jogando na ausência do Gerson. Na saída de campo, ele deu entrevista aos repórteres e falou que ele era dúvida para o jogo, que ele não tinha condições de 90 minutos, então ele ficou de fora até como uma opção para entrar durante o jogo, porque é óbvio que você entrar durante o jogo é diferente de você entrar no começo do jogo. Você pega o adversário mais cansado e tal, ainda mais o jogador que era dúvida para o jogo. Agora, o desafio que ele propõe a você qualquer um é o seguinte: o Flamengo perdeu o jogo porque o Ayrton Lucas foi escalado nessa função? Esse foi um erro, óbvio erro. Como foi o erro do Jorge Jesus colocar o Rafinha no meio campo lá contra o Emelec naquela derrota lá no Equador. Não. Ele errou, ponto. O Ayrton Lucas não rendeu. Ele tentou manter a estrutura do time, emulando o Gerson com o Ayrton Lucas, fazendo a função. Foi uma decisão de última hora, que a contusão do Gerson foi no aquecimento. Então ele teve que pensar rápido e não teve uma boa solução. Isso aí, para mim, é ponto passivo. Mas não foi por isso, me parece, que o Flamengo perdeu o jogo. O Flamengo finalizou ontem 24 vezes, Botafogo 12. O número do SofaScore. O Flamengo finalizou no alvo 13 vezes, o Botafogo 3. Não, Botafogo 6. Grandes chances criadas, o Flamengo teve 8, o Botafogo teve 3. Converteu todas. O Gabigol perdeu gols absurdos, o Pedro perdeu gol absurdo, todo mundo perdeu gol. Então, além dos erros defensivos... Chegou quando o Pedro foi mais absurdo que o do Gabigol. Sozinho. A sorte do Pedro ali... Mas teve um do Gabigol, o primeiro... É que na sequência sai o escanteio, que arrumou foi o Bruno Henrique, e sai o gol do Léo Pedreira, que também é uma falha grave da defesa do Botafogo. Ele perdeu a cabeça sozinho. O primeiro gol é um pênalti inexistente. Se vocês olharem com atenção ali, é muito claro que o Vitor Sá se joga antes do contato, mas joga muito antes. Até eu pus um vídeo no meu Twitter lá, é muito claro.
Eu acho que ali a Edna foi muito mal, porque ela não olhou o VAR. Se ela olha o VAR, ela vê que o cara se jogou antes. Na hora ali, na velocidade normal, o pênalti. O pênalti eu também não achei. Não aconteceu. Mas assim, para mim, é muito claro que não aconteceu. Como a expulsão do Thiago Maia deveria ter acontecido, como o Rafael tinha que levar um vermelho direto. O Rafael tomou o segundo amarelo, mas ele entrou na canela do Cebolinha por cima, numa jogada de bola parada em que havia sido marcada uma falta para o Botafogo, falta existente. O cara conseguiu ser expulso numa situação ridícula como aquela. Quer dizer, quase coloca o Botafogo em risco. Não colocou pela incompetência do Gabriel, do Pedro e dos outros que perderam as chances, claras chances de gol. Então, assim, o São Paulo ele cometeu erros, mas o problema maior não foi o São Paulo, na minha visão. São os problemas de sempre. E ele achei bom que ele, depois do jogo ele falou a falta de concentração. Terceiro gol que o Flamengo toma em jogadas que nascem de um lateral. A jogada do Tietchan foi uma vergonha, passou no meio do Flamengo ali. O Tietchan passou no meio de 3 jogadores. 3 jogadores. Não é que a defesa estava desprotegida. 4. Estava desprotegida. 4 jogadores. Não é que a defesa estava desprotegida. Não, o cara passou no meio de vários jogadores. Isso não é culpa do técnico. Ele fala assim, rapaziada, vocês fiquem aqui e deixa o cara passar no meio do... Não é isso que ele pede. Então, assim, é falta de atenção, é descontração, é desconcentração, uma série de defeitos, né? Que são defeitos que vêm de muito tempo. O São Paulo ontem completou 11 dias no cargo, 4 jogos. No dia que o São Paulo se apresentou no Flamengo, o Luiz Castro completou 1 ano. O São Paulo está tateando ainda. Quando ele vê o Arthur Vidal, eu acho que a partir de agora, o Arthur Vidal e o Marinho, já deu para perceber que ele não pode contar em certos cenários. Agora, ele vê o Vidal e fala, cara, o Vidal já me ajudou muito. Vou contar com ele. Bota 1, 2, 3 jogos, aí ele vai chegar. Não dá mais. O Marinho... ele está insistindo muito no Vidal, né? O Marinho ontem, acho que definitivamente não dá. Ele tentou o Marinho também como ala direito no lugar do Wesley, que já estava amarelado, e é um jogador também ainda muito verde, e defensivamente o garoto ainda tem muitos problemas. É bom frisar isso. Os outros 2 atrás estão machucados, o Mateuzinho e o Varela. Ele não tinha outro. Mas o Marinho não dá. Era melhor ele mudar o sistema para tirar um dos zagueiros, botar o Fabrício Bruno lateral, ou colocar o Rodrigo Caio e o Fabrício Bruno como lateral. Agora, eu não acho que o problema maior foi o Sampaoli. O problema maior são erros individuais que já acontecem há muito tempo. O Flamengo já é o líder da estatística mais indesejada. Uma das mais indesejadas, que é grandes chances perdidas. Em 3 rodadas. É o time que mais cria e perde gol. A maior falha é na frente ou é na defesa, Mauro, na sua opinião? Eu acho as duas. Bastante. Eu acho as duas. Porque na defesa, por exemplo, ontem, porque o Santos jogou de goleiro linha. Gente, você contrata o Sampaoli, não é o João Santana. É diferente. Ele vai fazer essas coisas. O Everson está até hoje no Atlético Mineiro e passou pelo Santos, porque ele pediu o goleiro para jogar. Ele vai fazer isso. Depois falar sobre o goleiro linha. Ele vai fazer isso. Certo, você contrata um técnico com esse perfil, e assim, houve um lance que o Botafogo teve a chance, que o Santos errou ali. Agora, ele pode até não jogar tão assim adiantado, mas ele não vai poder jogar dentro do gol. Você joga com o seu time dentro do campo do adversário. O goleiro tem que jogar fora da área. Ele não pode jogar ali dentro da área. Para quê? Para o adversário sair em velocidade. Agora, houve um lance de fato, mas não saiu o gol. Saiu dos gols do quê? Falha grave do segundo gol na cabeçada. O Danilo cabeceou sozinho. O gol da jogada do Tietchan, o gol do Tiquinho é uma vergonha. Era Vidal, Thiago Maia, Cebolinha e mais um. Ele passa no meio dos 4. Ele passou no meio de 4. Assim, né? E não é que ele sai. Léo Pereira. Léo Pereira. E passa com enorme facilidade. Aí pega a defesa da desarmada. Léo faz até assim, ó. Agora, vai lá e faz. Assim, acho que de novo o Flamengo, a torcida em boa parte, cai no erro de apontar para o técnico, apontar para os jogadores. O Gabigol não vai sair do time? Ele tem que sair do time, então. Vai treinar, se recondicionar. Está bem fisicamente? Eu não sei se está bem fisicamente. Não tenho condições de falar sobre isso. Não tenho aqui os números, não falei com ninguém da preparação. Se estiver bem fisicamente, então está mal tecnicamente. Se estiver mal fisicamente, está mal física e tecnicamente. Então que pare, que treine, que se recupere. Não pode... Sabe quantos jogos o Gabigol não faz um gol com bola rolando? 15 jogos. 15 jogos. Fez 2 gols de pênalti com o Coritiba e com o Maringá. 2 gols de pênalti. Em todos os jogos ele teve chance. Aí teve aquela conversa que não se sabe se é uma brincadeira ou se é sério, para Arrascaeta, postagem. Só você me enxerga. O Everton Ribeiro achou com menos de 1 minuto do segundo tempo, a bola caiu na perna esquerda, na perna boa ele perdeu. Depois achou de novo na direita, ele perdeu de novo. Ou seja, qual é o problema? Então, assim, ninguém está discutindo aqui, eu não estou, a qualidade do Gabriel, o histórico dele no Flamengo, nada disso. Ele é ídolo do clube e tal, mas a fase é péssima como atacante. Ele até consegue fazer algumas boas jogadas. Mas eu acho que ele joga bem, ele não faz gol. Mas ele tem que fazer gol, ele é atacante. Mesmo que ele vire só Gabi, que tire o gol do nome, como ele já fez na camisa, não adianta, ele tem que aproveitar as chances, ele não pode sair na cara do gol e perder os gols. Ontem, ele quase inviabilizou a reação. Porque se sai um gol ali com 1 minuto, e depois com a expulsão da irresponsável, do ato irresponsável do Rafael, é outro cenário. De repente vira o jogo. Então ele perdeu gols absurdos, o Pedro também perdeu, o Pedro também aceitando muita marcação. 2 jogos com o Inter e esse que o Pedro joga mal.
que ele fica marcado, ele não busca espaço, ele não consegue sair da área, ele não demonstra mobilidade, é uma coisa que tem que ser questionada, ele tem que aprimorar um pouco esse fundamento. E agora as trocas foram ruins, a saída do Cebolinha achei errado, o Cebolinha não estava mal, é um jogador que estava levando perigo, especialmente quando o Di Plácido foi trabalhar ali na saída do Rafael. Ele já tinha dado trabalho para o Rafael, era um duelo desde o começo do jogo, ele começou a criar jogadas, chutou uma bola perigosa, ele tirou o Cebolinha, apostar no Marinho acho que não dá, Marinho não era titular absoluto com ele do Santos, foi com o Cuca que ele virou titular, mas ele pode até imaginar, o Marinho me entregava isso aqui, em 2019, não entrega mais, o time é diferente, a proposta é outra, então está na hora, depois de 4 jogos, dele perceber que antes do Marinho, ele tem o Matheus França, por exemplo, como opção, para jogar ali pelo lado, para fazer várias funções inclusive, então acho que o São Paulo não foi nada bem, foi péssimo ontem. Ele foi, mas a razão da derrota, acho que passa muito mais pelos jogadores. De novo pelos jogadores. Verdade. Um time que chuta 24 vezes e que tem 8 chances claras de gol. Ah, o Flamengo não cria. Criou 8 chances de gol claríssimas. Muito e perdeu. O líder do campeonato 100% com o Botafogo. E perdeu a chance. Mas é isso.